Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Deus está neste lugar. E o Deus que está presente é o Deus que fala. E a sua voz é poderosa. A sua voz é irresistível. E você escuta a voz de Deus quando você abre a sua Bíblia. Então abra sua Bíblia comigo e vamos ouvir a voz de Deus ao nosso coração. Abra em Joel, profeta Joel, capítulo 2. Profeta Joel, capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 12 ao verso 17. Joel, capítulo 2. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor nosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Ainda nesse mesmo capítulo, versos 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos, sobre as servas, derramarei o meu espírito naqueles dias. Aleluia. Amém. Eu estou diante de uma assembleia majoritariamente de jovens. E eu quero dizer a vocês, jovens, e aos demais irmãos, como vocês todos bem têm ciência de que nós estamos vivendo os tempos mais críticos, mais difíceis, mais amargos das últimas gerações. Nós estamos vivendo um tempo onde concentradamente, deliberadamente, forças sobre-humanas e forças das trevas
tem agido sem pausa para destruir os fundamentos da família, da igreja, da sociedade. Certamente há uma grande onda de cristofobia no mundo. Em muitos lugares, enquanto estamos reunidos aqui, crentes estão sendo presos, torturados, mortos. Mas essa não é a perseguição mais perigosa, porque ao longo da história o sangue dos mártires tem sido a sementeira do Evangelho. A perseguição mais perigosa é a ideológica, é a filosófica, é aquela que vem de mansinho, se aninha, se instala e vai minando a fé cristã, vai destruindo os fundamentos. E esta onda que nós estamos vendo hoje, nas universidades, nos parlamentos, nas cortes, onde nações outrora protestantes evangélicas já estão se curvando, cedendo e se colocando de cócoras diante desse ataque tão sutil, mas tão frontal. Em tempos assim, não é possível uma igreja tímida, fraca, que se conforma com este século, resistir a esta onda. Portanto, a maior necessidade nossa, na nossa geração, irmãos, é de um poderoso avivamento espiritual. Talvez você olhe para o cenário, onde na Europa a igreja parece estar coberta de cinzas, onde você olha para a América e vê as denominações históricas rendidas ao liberalismo, onde você vê no Brasil denominações que já se renderam ao liberalismo e outras mergulharam-se no sincretismo, onde uma onda de ateísmo cresce no mundo, inclusive no Brasil. Você diz, diante dessa crise, desse cenário cinzento, como esperar um avivamento? Como crer num avivamento? E eu quero dizer a vocês que os grandes avivamentos da história nasceram do ventre da crise. A crise não é um impedimento para a ação de Deus. A crise muitas vezes é o caminho mediante o qual Deus se apresenta à sua igreja, porque quando o homem não tem saída para os seus problemas, Deus abre um caminho no deserto, Deus abre um caminho no meio do mar, Deus faz o seu caminho na tempestade. E eu queria que você, com a Bíblia aberta no texto comigo, eu preciso que você esteja com a sua Bíblia aberta no texto, para nós entendermos qual era a crise que o profeta Joel estava descrevendo, para propor um avivamento ou uma volta profunda para Deus. Por favor, olha comigo. No capítulo 1, versículo 4, para uma cultura daquela época agropastoril, ou seja, o povo só podia sobreviver da agricultura e da pecuária. Olha comigo o verso 4, o que está acontecendo? O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. O gafanhoto é um inseto que encontra pela frente um pomar e deixa para trás um deserto. O gafanhoto é um inseto que come e defeca ao mesmo tempo. E esses 4 bandos de gafanhotos trouxeram uma devastação total para a agricultura daquele tempo.
Se não bastasse isso, em segundo lugar, veja comigo o verso 10, do capítulo 1. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. O que você nota aqui é um cenário de seca severa. As chuvas não descem, o solo não produz, não tem alimento, os armazéns estão vazios, os celeiros estão vazios, a mesa está sem comida. Mas em terceiro lugar, olha comigo o verso 12 deste capítulo 1. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também e a palmeira, entenda-se aqui a tamareira, e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Se você percebeu, todas estas árvores descritas são frutíferas, a base da economia, a base da comida na mesa, a base da sustentação do povo. Estamos falando de uma crise de sobrevivência, não só de um ataque de insetos, mas de uma seca severa. Mas tem mais. Olha comigo o versículo 17. A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Em outras palavras, mesmo diante da seca e do ataque de insetos, o povo ainda pegou as suas poucas sementes que tinham e apostou na esperança e plantou na esperança de que aquela semente pudesse ser regada por uma chuva e pudessem ter colheitas. Mas até esta semente morreu mirrada no ventre da terra. Mas tem mais. Como é que fica diante disso a pecuária? Olha o verso 18. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Em outras palavras, agora não só não tem fruto, como não tem gado, como não tem carne, como não tem leite, como não tem manteiga, como não tem provisão, como não tem comida. A nação está assolada por uma crise financeira sem precedentes. Se você perceber, a crise não fica só aí. Quando chega no capítulo 2, o profeta faz a descrição de uma invasão militar. Muito provavelmente ele está descrevendo aqueles dias vividos pelo rei Ezequias, quando o reino do norte, cuja capital era Samaria, caiu no poder da Síria. E agora este mesmo poderoso exército que derrotou as 10 tribos do norte cerca Jerusalém. Um poder irresistível. E a descrição que ele faz no capítulo 2 é de que o povo está completamente cercado, entrincheirado, encurralado e não tem condições de oferecer resistência a este poderoso exército que está cercando a cidade. Este é o cenário. Crise política, econômica. Se você perceber comigo no capítulo 1, versículo 9, a igreja está sofrendo as consequências. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação, e os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Então tem crise na igreja, tem crise no Estado, tem crise na economia, tem crise na política, tem crise social, tem crise para todo lado. O que fazer numa hora dessa? É aí que entra o capítulo 2, versículo 12, que nós lemos. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim. O Brasil está em crise, o mundo está em crise. Os homens estão desesperados. Mas quando na crise o povo de Deus se volta para Deus, nasce o sol da esperança, nasce a cura, nasce a restauração. E eu gostaria que você olhasse comigo nesta noite quais são esses aspectos dessa volta para Deus, a natureza dessa volta para Deus. Primeiro,
é uma volta para uma relação pessoal com Deus. Olha o verso 12: convertei-vos a mim. Não se trata de uma relação institucional, não se trata apenas de você ser membro de Canaã ou de qualquer outra comunidade cristã evangélica de Fortaleza. Se trata sim de uma relação pessoal de você com Deus, de você se voltar para Deus, de você conhecer a intimidade de Deus, de você saber quem é Deus na sua vida, na sua história. É de você se render por completo ao Deus vivo e todo-poderoso, que pode pegar você hoje e levantar você, e revestir você de forças, e avivar o seu coração. Mas em segundo lugar, irmãos, esta volta é uma volta com profundidade, porque o texto diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Não é aquela volta para Deus porque o calo está doendo, não é aquela volta para Deus porque você está desempregado, não é aquela volta para Deus porque você está enfermo, não é aquela volta para Deus porque o seu casamento está abalado, não é aquela volta para Deus para resolver um problema familiar urgente. Você pode ter todas essas motivações, e é bom que você volte nessas circunstâncias, mas quando o problema vai embora, quando a situação se resolve, muita gente se volta para trás e continua longe de Deus do mesmo jeito. Como diz o profeta Oséias: ó Israel, o teu amor cedo passa. Deus quer que você se volte para Ele com profundidade, de todo o seu coração. Que Ele seja o amado da sua alma, que Ele seja o prazer da sua vida, que Ele seja o deleite do seu coração, que Ele seja a sua maior riqueza, que Ele seja o seu maior tesouro, que Ele seja a sua riqueza e a sua herança. Mas em terceiro lugar, essa volta para Deus é uma volta com diligência, porque o versículo 12 diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns. Parece-nos que este é um exercício espiritual, uma disciplina espiritual desprezada nos nossos dias. O que é jejum? Qual foi a última vez que você jejuou para se voltar para Deus? Jejum é quando você se abstém do bom pelo melhor. Quando você come, você se alimenta do pão da terra. Mas quando você jejua, você se alimenta do pão do céu. O pão da terra é um símbolo do pão do céu. Mas quando você abre mão do pão da terra para jejuar, você está dizendo que o pão do céu é mais importante e é mais saboroso do que o pão da terra. Jejum é fome de Deus. A nossa geração está tão acostumada com o sabor do pão da terra que perdeu o sabor do pão do céu. A nossa geração está tão acostumada com o pão da terra que perdeu o apetite pelo pão do céu. E nós precisamos buscar a Deus, entendendo que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós comemos para a glória de Deus e nós jejuamos para a glória de Deus. Então você pergunta: se eu como para a glória de Deus e se eu jejuo para a glória de Deus, qual é a diferença então entre comer e jejuar? É que quando você come para a glória de Deus, você se alimenta do símbolo do pão do céu. Mas quando você jejua para a glória de Deus, você se alimenta do próprio pão do céu. Oh, irmãos, nós precisamos nos voltar para Deus, desejando mais a Deus do que as bênçãos de Deus. Mais a presença de Jesus, como cantamos, do que dinheiro, do que sucesso,
do que prazeres. Mas em quarto lugar, irmãos, essa volta para Deus, confiram comigo, esta volta para Deus precisa ser uma volta com quebrantamento, porque o verso 12 ainda diz: convertei-vos a mim com choro e com pranto. Às vezes nós estamos voltando para Deus com o coração seco demais e com os olhos enxutos demais. Qual foi a última vez que você chorou voltando-se para Deus? Qual foi a última vez que você chorou como Neemias chorou ao saber da realidade dramática do seu povo, o estado da sua igreja? Qual foi a última vez que você chorou como Davi chorou ao ver a sua família nas mãos do inimigo? Qual foi a última vez que você chorou como Pedro chorou pelos seus próprios pecados? Qual foi a última vez que você chorou ao olhar para Jerusalém de hoje, olhar para a igreja de hoje, como Jesus chorou à entrada da porta de Jerusalém? Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu agasalhar-te debaixo das minhas asas e tu não o quiseste. É hora de chorar, irmãos. Chorar pelos nossos pecados, chorar pelo estado da nossa nação, chorar pelos nossos governantes, chorar pela nossa cidade, chorar pela igreja. Mas notem mais, essa volta para Deus, em quinto lugar, precisa ser uma volta com sinceridade, porque o verso 13 diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. O que significa isso? Esta cerimônia de rasgar as vestes acontecia quando alguém ficava muito chocado, atônito com a situação de escândalo, de vergonha, de pecado, de opróbrio. Então, quando as pessoas viam alguma coisa muito triste, muito dolorosa, muito escandalosa, e elas ficavam com um senso de vergonha diante daquela realidade, eles rasgavam as roupas. Mas de repente a cerimônia ou o fato de rasgar as roupas foi se tornando um hábito, um costume, e virou um emblema de uma espiritualidade hipócrita, mentirosa, uma espiritualidade cênica, um teatro espiritual. E sabe, irmãos, não tem nada mais perigoso do que o nosso coração enganoso. De repente nós começamos a fingir uma espiritualidade que não temos. De repente nós temos uma espiritualidade de palco, de performance, de teatro, onde nós passamos uma ideia de que somos cheios do Espírito Santo quando estamos secos. De repente nós passamos uma espiritualidade de gente de Deus, de cheio do Espírito Santo, de oração e de piedade, que isso não acontece mais. Muitas vezes nós somos como Moisés, que desceu do Monte Sinai, o rosto dele brilhava, e diz a Bíblia que as pessoas não podiam se aproximar dele por causa da glória de Deus, do brilho do rosto dele. E então o que Moisés fez? Ele pôs um véu no rosto, para que as pessoas pudessem se aproximar. Mas esse homem tão ousado, esse homem que fez dobrar diante dele com um cajado na mão o mais poderoso império do mundo, o império egípcio, diz a Bíblia que num dia ele foi covarde, ele não foi ousado, ele não foi corajoso. Sabe que dia? Quando ele percebeu que aquele brilho do rosto dele estava desvanecendo, e ele não queria que ninguém soubesse disso. Ele manteve o véu quando não precisava mais do véu. Ele queria passar uma imagem para as pessoas que ele era muito espiritual. Ele queria passar para as pessoas a ideia de que a Shekinah de Deus estava no rosto dele. E diz Paulo, nesse dia ele não foi ousado. E você e eu, se queremos experimentar um poderoso reavivamento espiritual, precisamos ter muito cuidado com os clichês, com os jargões que nós criamos. Às vezes nós vamos orar, damos uma tremidazinha na voz para passar a ideia que nós somos espirituais. Deus não se importa com isso. Ele conhece o coração.
Ele está dizendo: rasgue o coração, rasgue o coração, rasgue o coração nessa volta para mim. Mas notem comigo, irmãos, segundo ponto que eu quero dizer para você, não só a natureza desta volta, mas a urgência dessa volta. Olha no começo do verso 12, quando ele diz: ainda assim agora mesmo. O que ele quer dizer, ainda assim agora mesmo, convertei-vos ao Senhor? Se você prestou atenção na narrativa do capítulo 1 e do capítulo 2, a situação era de crise. A economia combalida, a igreja sem suprimento e os sacerdotes chorando, não tem dízimo, não tem oferta. Se você olha para o campo, não tem fruto. Se você olha para o pasto, o gado está morrendo de fome e de sede. Se você olha para o cenário político, o poder de um império invasor está pronto para tomar a cidade. A crise é medonha, mas Deus está dizendo: ainda assim, agora mesmo, se vocês se voltarem para mim, se converterem a mim, eu mudo esse cenário, eu altero esse cronograma, eu transformo essa realidade triste numa situação de alegria e de vitória. Os destinos de uma nação, irmãos, não estão nas mãos dos governantes. Não é de Brasília que procede a restauração da nação, é do coração da igreja de Jesus Cristo. O Senhor Deus disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Em tempos de avivamento, Deus levanta a igreja e Deus restaura a nação. Eu quero conclamar você, jovem, você pai, você mãe que está aqui. É tempo de nós nos voltarmos para Deus. Não dá para esperar mais, não dá para sermos crentes meia boca mais, não dá para sermos crentes mornos mais, não dá para sermos gente descomprometida mais. É tempo de nos voltarmos para Deus. Isso é urgentíssimo. Mas em terceiro lugar, depois que você examina a natureza da volta e a urgência da volta, o profeta Joel vai nos dar um motivo para essa volta para Deus. Confira comigo o verso 13. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Por quê? Olha a razão. Por quê? Porque Ele é misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quantas vezes você e eu já choramos pelo nosso pecado? Quantas vezes vocês e eu já dissemos: Senhor, tem misericórdia de mim? Porque se Deus observar os nossos pecados, nós vamos perecer. Talvez você pergunte: mas como assim, pastor? Pecando? Presbíteros, líderes? Deixa eu dizer uma coisa a você. Se você não está vendo os seus pecados, é porque você está longe da luz. As pessoas que mais confessam os seus pecados e mais choram pelos seus pecados não são as que mais pecam, são as que mais perto de Deus andam. Porque quando nós estamos na presença daquele que é santo, 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 até os serafins cobrem o rosto. Talvez uma das maiores necessidades nossas, meus irmãos, é que Deus abra os nossos olhos para entendermos quão santo é o nosso Deus. E este Deus é o Deus que é compassivo e benigno.
Ele habita lá no alto e sublime trono, mas Ele habita com abatido e contrito de coração. E se você se voltar para Ele, Ele se volta para você. Se você correr para Ele, Ele vai abraçar você, Ele vai tirar suas vestes sujas, Ele vai restaurar a sua vida, Ele vai fazer uma festa com a sua volta, e você vai ter uma alegria tão gloriosa e bendita da comunhão com Ele. Então você e eu não temos que fugir de Deus, nós temos que correr para Deus. Se você, jovem, está pecando contra o seu Deus, se você caiu, se você desobedeceu, se você está longe de Deus, não fuja de Deus, fuja para Deus. Ele é o abrigo, Ele é o perdoador, Ele é o restaurador, Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele levanta, Ele enche com o Espírito Santo, Ele usa a sua vida para a glória do seu nome. É a misericórdia dEle que nesta noite deve nos levar de volta para os seus braços. Mas notem comigo, como é que deve ser esta convocação para a volta para Deus. Olha o versículo 15 comigo. Tocai a trombeta em Sião. Oh, irmãos amados, está escrito: promulgai um santo jejum e proclamai uma assembleia solene. O que esse texto está dizendo é que o seu e o meu problema não está lá fora, está aqui dentro do nosso coração. A trombeta não é tocada para fora dos muros, a trombeta é tocada para dentro de Sião. Somos nós que temos que fazer um concerto com Deus. Somos nós que temos que nos voltar para Deus. O mundo lá fora não conhece a Deus. Eles estão atrás, não agora por causa da pandemia, mas nesse período atrás de um carro elétrico, numa passarela de carnaval, ou jogando droga nas veias, ou se embriagando, ou se prostituindo, ou correndo atrás de seminários de autoajuda, ou talvez de misticismo, de sincretismo, porque eles estão com um vazio enorme na alma, e eles não encontram uma forma de preencher esse vazio. Mas você e eu conhecemos a Deus, você e eu sabemos que Deus é a fonte da vida, você e eu sabemos que só Deus satisfaz a nossa alma, e é hora de nós nos voltarmos para Deus. A trombeta precisa ser tocada aqui, porque o juízo começa pela casa de Deus. O nosso maior problema não vem de fora, mas vem do nosso próprio coração. E é curioso, meus amados, que há um momento em que o jejum deixa de ser particular. Jesus disse que quando você for jejuar, não é se, é quando, porque pressupõe que crente jejua, você deve lavar o rosto, você não deve fazer propaganda, você não deve trocar trombeta. Mas há um momento em que a crise é grande e é geral, esse jejum não é mais particular, esse jejum é convocado, é conclamado, ele é geral, ele é para todos. E quem sabe nós precisamos hoje, irmãos, dizer: meu Deus, nós precisamos nos voltar para Ti. E todos precisam voltar. Você precisa voltar. É necessário conclamar um jejum solene, uma convocação solene, uma assembleia solene, para que todos se voltem para Deus. Mas quem são esses integrantes que vão voltar para Deus? Confira comigo, por gentileza, o versículo de número 16: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos. Primeiro, os anciãos. Quem são os anciãos? São os líderes. Os primeiros a pôr o pé na água são os líderes. Os primeiros a acertar a vida com Deus são os líderes. Os primeiros a buscarem a Deus são os líderes. Os de cabeça branca precisam puxar essa fila.
E eu estou certo de que a liderança desta igreja está incomodada, e está desafiada, está desejosa de conclamar esta congregação a se voltar para Deus. E esta liderança está botando o pé na frente, diz: estamos aqui, venham conosco. Mas quem mais precisa se voltar? Olha comigo o versículo 16: congregai, ajuntar os anciãos, reunir os filhinhos. E esta é uma expressão para a juventude. Lugar de jovem curtir a vida não é no mundo. Lugar de jovem viver a plenitude da vida é na presença de Deus. E eu quero convidar você, adolescente, eu quero convidar você, jovem, a colocar a sua juventude nas mãos de Deus e a buscar a Deus. Eu ontem compartilhei com o pastor Gessé da minha alegria de vê-lo convocando a juventude para um café, que não era um café, era um encontro, um bate-papo sobre as coisas mais importantes que esta geração de cabelos brancos, esta geração de anciãos está dizendo: nós já cumprimos o nosso ministério, estamos concluindo o nosso ministério, mas esse ministério não vai parar, esse ministério não vai ser interrompido, esse ministério não vai acabar. Nós estamos passando o bastão para a nova geração, e esta nova geração precisa estar imbuída do mesmo propósito, conhecendo a Deus, amando a palavra de Deus, comprometida com a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus no poder do Espírito Santo de Deus, para que a igreja de amanhã, a igreja, a segunda geração, seja mais viva, seja mais cheia do Espírito Santo, seja mais comprometida do que a geração atual. Você, jovem, não está dispensado deste encontro com Deus. Se você olhar para a história da igreja, talvez os dois maiores avivamentos depois da reforma do século XVI aconteceram sob a liderança de jovens. O avivamento da Inglaterra do século XVIII começa com estudantes da Universidade de Oxford. Avivamento que levanta a igreja das cinzas e que restaura a nação de uma crise medonha. No começo do século XX, no país de Gales, um país marcado pela jogatina e pela prostituição, o avivamento começa com um adolescente, Evan Roberts. E durante 6 meses, 100.000 pessoas salvas, a nação impactada, os estádios de futebol ficaram vazios e as igrejas lotadas, e Deus restaurou aquela nação. Então eu quero conclamar você, adolescente, eu quero conclamar você, jovem, para você se voltar para Deus e experimentar um poderoso avivamento em seu coração nesses dias. Mas quem mais deve se voltar? Confira comigo o versículo 16: também reuni os que mamam. Eu tenho visto muita gente: não, criancinha não pode ir para a igreja, é muito melindroso, é muito pequenininho, é muito sensível, é muito vulnerável. Na nossa geração, traziam-nos para a igreja quase que logo depois do parto. Estamos vivos até hoje. Igreja é lugar de criança. Criança precisa vir para a igreja desde a meninice mais tenra, no braço do pai, no braço da mãe, no colo do pai, no colo da mãe, porque é aqui que ele começa a aprender, a conhecer a palavra de Deus, a amar a palavra de Deus e a conhecer a igreja do Deus vivo. As crianças não estão dispensadas nessa coletividade de buscar ao Senhor. Mas preste atenção. Quem é que deve buscar o Senhor? Diz o texto no verso 16: sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. O que significa isso? Vocês que conhecem a Bíblia sabem que na cultura judaica, quando um rapaz se casava, uma moça se casava, esse rapaz era dispensado do serviço militar durante 1 ano, para desfrutar da vida conjugal.
Deus está quebrando aqui um protocolo. Deus está aqui dizendo o seguinte: olha, essa busca, esse acerto com Deus é tão urgente que você interrompe a lua de mel. Até no dia das núpcias de um rapaz e de uma moça, ele e ela não estão dispensados desta volta para Deus, desta busca de uma restauração espiritual. Mas o que me marca profundamente, irmãos, é que no verso 17, Deus destaca alguém nessa busca. Porque está escrito: chorem os sacerdotes ministros do Senhor. Quem são os sacerdotes? Os sacerdotes eram aqueles que ensinavam a lei. Os sacerdotes eram aqueles que oravam pelo povo. Os sacerdotes eram aqueles que ofereciam sacrifícios pelo povo. Há um peso maior nos ombros dos pastores. Talvez você não imagine. Você vê pastores aqui à frente, o peso que eles sentem nos seus ombros, pelas ovelhas. E a ordem que Deus dá para nós pastores é chorar. Chore os ministros, sacerdotes do Senhor. E o que deve levar um pastor a chorar num tempo de crise, buscando avivamento? Primeiramente, é o amor ao povo de Deus, para que ele não seja opróbrio, para que ele não seja motivo de vergonha. A igreja evangélica brasileira, irmãos, está sendo mais conhecida na mídia pelos seus escândalos, líderes presos, acusados dos crimes mais vergonhosos. E nós pastores precisamos chorar, dizer: meu Deus, não deixa a tua noiva passar vergonha, não deixa a tua igreja ser enxovalhada neste mundo, não deixa a tua igreja ser motivo de piada no mundo, não deixa a tua igreja passar por esse vexame público, salva o teu povo disso. Mas em segundo lugar, os sacerdotes precisam chorar por uma outra motivação: o zelo pela glória de Deus. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? O líder precisa ter paixão pela glória de Deus, zelo pelo nome de Deus. Porque quando a noiva está suja, quando a noiva está indiferente, quando a noiva perdeu o seu primeiro amor, a glória de Deus, a honra de Deus é questionada no mundo. Cadê Deus? Por que Deus não age? Por que Deus permite isso? Por que a igreja está desse jeito? Mas notem comigo, irmãos, que quando o povo atende à conclamação de Deus, um milagre extraordinário começa a acontecer. E a primeira coisa, confira comigo o verso 18, porque tem uma palavra aí que é a dobradiça do texto, é o elo de ligação do texto. Então, o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Oh, irmãos, nós aguardamos esse tempo de avivamento. Sabe o que vai acontecer? Deus reverte tudo aquilo que estava descrito de crise no capítulo 1. Se não, vejamos. Primeiro, olha o versículo 19 comigo. E respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e dele sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. A economia é recuperada. Quem restaura a economia é o próprio Deus. Segundo lugar, olha comigo o versículo 20. Diante do cerco do inimigo, olha o que vai acontecer. Mas o exército que vem do norte eu removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. O inimigo que está entrando, invadindo, ameaçando, Deus o dispersa. Deus dá livramento. Terceiro, numa época de chuva, de seca, olha o resultado no verso 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Agora não tem mais seca, tem chuva. Quarto lugar,
diante do ataque dos gafanhotos. Olha o resultado no verso 25: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Agora preste atenção. Quem mandou os gafanhotos? Não foi o diabo? Eles não vieram de moto próprio? O próprio Deus mandou os 4 grupos de gafanhotos como disciplina ao seu povo, para que o seu povo se voltasse para Ele. Oh, irmãos amados, Deus está tocando trombetas aos nossos ouvidos. A crise mundial é uma voz altissonante de Deus à sua igreja: meu povo, volte-se para mim, volte-se para mim, volte-se para mim. Que quem tem poder de reverter essa crise sou eu. Quem tem poder de suspender essa crise sou eu. Quem tem poder de levantar a igreja e restaurar as nações sou eu. Mas em último lugar, irmãos, preste bem atenção no que eu vou lhes dizer. Nós cantamos isso aqui hoje. Sabe qual era o maior problema do povo? Não era a seca, não era a falta de fruto no campo, nem de gado no curral. O maior problema do povo nem mesmo era um exército inimigo tentando atacar. O maior problema da igreja, preste atenção nisso, não é nem a presença do diabo. O maior problema da igreja é a ausência de Deus. Foi o que Paulo disse: Deus é por nós, quem será contra nós? Você e eu podemos perder bens materiais, você e eu podemos perder emprego, você e eu podemos perder até a saúde. O que você e eu nunca podemos perder é a presença de Deus. É a presença de Deus. Não tem nada mais triste, irmãos, do que a inscrição Icabode, foi-se a glória do Senhor. É por isso que está escrito no verso, confira comigo aí por gentileza, 27: sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. É a presença de Deus, é a presença de Deus, é a presença de Deus. Eu quero concluir levando você agora para os versos 28 e 29, porque está escrito assim: e acontecerá depois, preste atenção, não antes, e acontecerá depois. Depois de quê? Depois que o povo de Deus se volta para Deus de todo o coração, com jejuns, com choro, com pranto, rasgando o coração e não as vestes. Depois que o povo de Deus se volta para Deus, olha a promessa: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Sabe o que aconteceu, irmãos? Essa promessa de Joel, mais de 600 anos depois, se cumpre no dia de Pentecostes. E quando Pedro se levanta, porque o povo está perguntando o que quer isso dizer, atônito, uns achando com preconceito são galileus, outros com desprezo, estão bêbados. Pedro se levanta e diz assim: não, eles não estão bêbados. O que está acontecendo aqui é o que disse o profeta Joel: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E esta promessa não é apenas para nós, não é apenas para vós, é para os vossos filhos,
é para aqueles que estão ainda longe, é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Significa o seguinte: essa promessa de Joel é para a igreja evangélica, Assembleia de Deus, Ministério Canaã. Esta promessa é para você que está aqui hoje, nesta noite. Esta promessa é para você que está acompanhando este culto pela internet. Esta promessa é para a igreja evangélica brasileira. Esta promessa é para os nossos dias. E notem vocês que quando Deus derrama do seu Espírito, Ele vai rompendo todas as barreiras humanas, porque não tem gênero, é sobre os filhos e sobre as filhas. Também preste atenção, não tem idade sagrada, é para os velhos e é para os jovens. E também não tem classe social, é até para os servos e para as servas. E diz o texto, duas coisas eu destaco para fechar: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ô pastor, como é bom ter a perspectiva de ver jovens se levantando para pregar. Deixa eu lhes dar um pequeno testemunho. Quando eu nasci, minha mãe me consagrou para Deus, para ser pastor, porque ela tinha que fazer uma escolha entre a vida dela e a minha. O médico disse: não dá para salvar os dois, tem que fazer uma escolha. E a minha mãe disse: eu não abro mão desse filho, estou pronto a morrer por ele, a dar minha vida para ele, mas eu não desisto dele. E a minha mãe fez um voto para Deus e disse: se esse filho sobreviver, eu quero que ele seja um pastor, eu o consagro para ser um ministro do Evangelho. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. Mas a minha mãe, sábia que foi, nunca me contou esse projeto dela com Deus, porque ela não queria que eu fosse sugestionado para um seminário. Ela queria que Deus me chamasse. E o meu sonho de criança, de adolescência e de juventude era ser advogado e político. Eu não abria mão de assistir todos os comícios da minha cidade. No dia que eu fiz 18 anos, eu tirei meu título, me filiei num partido e tinha sonhos. E um dia eu estou conversando com um homem de Deus e disse para ele: depois que eu realizar os meus sonhos, que eu for um homem bem sucedido profissionalmente, eu vou entrar num seminário, fazer teologia e me preparar para servir a Deus melhor. E esse homem, usado por Deus, botou o dedo no meu nariz e disse: você quer dar as sobras para Deus? Deus quer você agora, com a sua juventude, com a sua inteligência, com a sua força. E aquela palavra entrou no meu coração como uma flecha. E aquele dia foi o dia do meu chamado para o ministério. Eu quero dizer para você, jovem, que hoje esteve no café da manhã, e outros mais que Deus há de levantar, que você possa se levantar para ser um pregador poderoso da palavra de Deus na nossa geração. Que o melhor dos nossos filhos se levantem como pregadores nessa geração. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Mas tem mais, está escrito aqui: vossos velhos sonharão. O que significa isso? Não é que você comeu um pouco mais no jantar e de noite sonhou, não. Se você perceber a marca do velho, e eu posso dizer isso porque meus cabelos já estão brancos, é que nós vivemos das glórias do passado. Nós começamos a ler a vida pelas lentes do retrovisor. E quando um velho está cheio do Espírito Santo, ele começa a olhar para frente, ele começa a ter planos, ele começa a sonhar, ele começa a projetar, ele começa a ter alvos elevados. Ele é um Caleb que com 85 anos quer conquistar uma montanha. Então deixa eu dizer uma coisa para você de cabelos brancos: não tem aposentadoria no reino de Deus.
Enquanto você tiver fôlego de vida, enquanto você tiver um fiapo de vida, você está convocado a fazer a obra de Deus. Não é hora de você vestir um pijama, não é hora de você ficar numa cadeira de balanço, é hora de você se levantar e usar a sua sabedoria, e usar o seu conhecimento, e usar a sua experiência, e usar as forças que Deus vai lhe dar, para ser uma bênção nas mãos de Deus. Mas o texto conclui dizendo: e os vossos jovens terão visões. Claro que não está falando também de visões místicas. A marca do jovem é ter força, mas falta-lhe a experiência. Mas um jovem cheio do Espírito Santo, ele é mais sábio do que um velho insensato. Um jovem cheio do Espírito Santo, ele tem visão da obra de Deus, e ele quer alcançar grandes coisas para Deus. E a nossa oração, irmãos, é que Deus se compadeça de nós, para que nós nos levantemos, crianças de peito, adolescentes e jovens, noivo e noiva, recém-casados, servos e servas, velhos e jovens, todos nós nos levantemos dizendo: Senhor, o Brasil está em crise, o mundo está em crise, a igreja está em crise, mas em tempo de crise o Senhor pode soprar sobre nós o teu sopro. Em tempo de crise, o Espírito Santo pode vir sobre nós como um vento impetuoso e encher toda esta casa. Em tempos de crise, o Espírito Santo pode descer em línguas como de fogo e pousar sobre cada um de nós, e ficarmos cheios do Espírito Santo. E uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não teme prisões, ela não teme açoites, ela não teme a morte, ela não teme perseguição, ela não teme martírio, ela não teme pobreza, ela não teme o diabo, ela não teme o mundo. Ela vai avançando, e ela vai avançando, e ela vai conquistando, e a glória de Deus vai se manifestando, e os cativos vão sendo libertos, e os pecadores vão sendo salvos, e um grande avivamento há de varrer a nossa nação para a glória de Deus. Você quer esse avivamento, irmão? Você anseia por ele? Não dá mais para esperar. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Que Ele nos ajude. Amém. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.
Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Convido você para pegar sua Bíblia comigo e abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 18. Eu quero ler com você esta belíssima passagem que trata de um importante episódio na vida deste patriarca, o pai de todos os crentes. Então, abra sua Bíblia e acompanhe a leitura comigo, Gênesis 18. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra, e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés, repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão. Refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom, e deu ao criado que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o escutava, ou estava escutando, à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade,
E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu marido, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda a luz, sendo velho? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara te terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor, que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então, partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não cire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: não o farei, se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20? Respondeu o Senhor: não o destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não cire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Bom, eu quero pensar com você sobre o seguinte tema: quando o Senhor visita a nossa casa, quando o Senhor visita a nossa família. Eu gostaria de situar esta passagem para que você entenda o contexto. Abraão foi tirado de Ur dos Caldeus, e Deus o ordenou a sair do meio da sua terra, do meio da sua parentela, ir para uma terra que Deus haveria de mostrá-lo, e Deus haveria de abençoá-lo e fazer dele uma bênção para as nações. E diz a Escritura que Abraão levanta altares a Deus, mas diz a Escritura que depois de obedecer a Deus, ele passa por uma primeira prova. Há uma fome na sua terra, e ele, sem consultar a Deus, desce ao Egito. Ao descer ao Egito, ele tem ciência de que os valores, os princípios que governam aquela terra, são outros valores e princípios, e ele começa a imaginar que Faraó tem um harém, e que ele poderia ser morto
pelos soldados de Faraó, se porventura a beleza da sua mulher, e a Bíblia diz que ela era extremamente formosa, pudesse atrair os olhos de Faraó. Então ele combina com a sua mulher para chegar no Egito e mentir acerca dela: você é minha irmã. E não tardou para que os príncipes olhassem para ela, se agradassem dela e levassem Sara para o harém de Faraó. E como resultado disso, Faraó cumulou a Abraão de presentes, de riquezas, de muito gado, muitos servos e muitas servas. Aquela riqueza não foi uma bênção para ele. Ele desceu ao Egito e ali transige com os valores absolutos de Deus. Até que Deus fere a casa de Faraó com pragas, e Faraó descobre a mentira de Abraão e repreende Abraão, e expulsa Abraão do Egito. Bom, ele retorna, ele volta agora, exatamente de onde tinha saído, e ao retornar ele demonstra quebrantamento, porque levanta um altar para o Senhor. Mas a riqueza que ele trouxera do Egito, ele já era um homem rico, mas trouxe mais riqueza, é o elemento que vai servir de fator principal para a crise entre ele e o seu sobrinho Ló, porque os pastores de ambos começam a brigar por falta de espaço, e então há a separação de Abraão e Ló, e Abraão, como líder do clã, abre mão de escolher, e deixa que Ló escolha primeiro. Diz a Bíblia que Ló olha para as campinas verdejantes do Jordão, onde estavam as cidades da planície, Sodoma, Gomorra e outras mais, e opta por ir para lá. E ele, Abraão, vai para Mamre, perto de Hebrom, e ali se estabelece. Depois, logo em seguida, no capítulo 14, a Bíblia nos informa de que houve uma invasão dos 4 reis lá da Mesopotâmia, lá da planície do Eufrates, contra os 5 reis da planície do Jordão, onde estava Sodoma e Gomorra e onde morava Ló, e impõe sobre eles uma vassalagem. Depois de 12 anos de escravidão, esses 5 reis aqui da planície do Jordão se rebelam contra os 4 reis lá da Mesopotâmia e sofrem uma derrota cachapante. E esses reis lá da Mesopotâmia não só impõem uma derrota, mas levam o povo cativo e expoliam os seus bens, e Ló está no meio dessas pessoas que foram levadas escravizadas. Quando Abraão sabe disso, junta 318 homens da sua casa, valentes, preparados para a batalha, juntamente com os homens que ele aliançou-se naquela região, e impõe uma derrota de estratégia militar sobre os reis do norte, e tira das mãos deles o povo escravizado, inclusive o seu sobrinho Ló. Pois bem, quando você avança um pouco mais nas Escrituras, para examinar esse assunto, você chega no capítulo 15, e Deus firma uma aliança com ele. E quando Deus visita-o, ele está muito triste, porque ele está com medo. Ele está com medo. E Deus aparece para ele e diz: Abraão, não fica com medo não tenhas medo, eu sou o seu escudo. Ele está com medo de quê? Talvez de uma retaliação daqueles reis lá da Mesopotâmia. Ele está com medo por quê? Porque Deus prometeu que ele iria ser pai de uma grande nação, e ele não tem filhos. Diz: vai ser o Eliezer, o meu servo, o meu mordomo, que vai dar toda a minha riqueza. E Deus faz uma aliança com ele e diz: olha, Abraão, faz o seguinte, sai da sua tenda, olha para o céu, quantas estrelas, se é que você pode, assim será a sua descendência. Mas, como a vida é feita de começos e recomeços, os anos se passaram. E agora já tem exatamente 10 anos que ele tinha saído da terra, e indo para a terra de Canaã, a promessa não se cumpria. E aí, uma daquelas servas que ele trouxe do Egito, chamada Agar, vai ser um ponto de tensão na família dele, porque a mulher dele pensa assim: bom, é costume da nossa época, quando uma mulher não pode dar filhos ao marido, ela pega uma das suas servas, para que o marido coabite com ela, e os filhos dessa serva são considerados meus filhos. E então Sara propõe isso para Abraão, e Abraão não discute com a sua mulher, Abraão não orienta a sua mulher,
Abrão não aconselha a sua mulher, Abrão anui, concorda com a sua mulher e coabita com Agar e vai gerar Ismael. Isso é chamado de sinergismo. É quando o homem tenta dar uma mãozinha para Deus, é quando o homem tenta cooperar com Deus, como se Deus não fosse suficientemente sábio e poderoso para dar conta daquilo que prometeu. Pois bem, isso gerou um sério problema para aquela família. Então, diz a Escritura, no capítulo 17, que quando Abrão completou 99 anos, Deus apareceu para ele e disse: Abrão, anda na minha presença e ser perfeito. E Deus firma uma aliança com ele e estabelece a circuncisão como selo dessa aliança. Deus é maravilhoso, porque é o Deus que perdoa, é o Deus que restaura. Você anda com Deus um tempo, depois você dá uma escorregada e você fraqueja, e Deus não desiste de você, Deus não abandona você, Deus volta a você, Deus propõe um recomeço com você, Deus restaura você, Deus renova a sua aliança com você. E então, com 99 anos, Deus renova a aliança, muda o nome dele de Abrão para Abraão, de grande pai para pai de uma multidão, muda o nome de Sarai para Sara, e agora, logo em seguida, porque tem 99 anos, foi dentro daquele ano ainda, é que entra a passagem que acabamos de ler, capítulo 18. Quando Abrão está na sua tenda, na porta da sua tenda, lá nos carvalhais de Mamre, assentado à entrada da tenda, calor imenso, hora mais quente do dia, talvez meio-dia, e ele olha, defronte dele tem 3 homens, e já naquele momento Abrão tem um discernimento, que não são apenas peregrinos, não são apenas beduínos que estão caminhando por aquelas regiões desérticas de Hebrom. Ele reconhece que aqueles homens têm algo de especial, e mais do que isso, que é uma visitação de Deus à sua casa, à sua tenda, à sua família. E então diz o texto que ele corre ao encontro deles, e ele, vendo-os, correu da porta, verso 2, da tenda ao seu encontro, e prostrou-se em terra. Prostrou-se em terra. Quero destacar para você que alguns pais da igreja, e até mesmo o reformador Martim Lutero, chegou a pensar que esses 3 homens são a expressão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que seria uma representação da Trindade ali para Abraão. Particularmente, e baseado na maioria dos estudiosos, eu preciso discordar desse pensamento, e penso eu que o texto nos leva a outra conclusão, porque na verdade, o que acontece ali é que nesses 3 homens, um desses homens representava o Senhor, Deus Jeová, Deus Javé. E você pode ler comigo, por exemplo, o verso 13, disse o Senhor a Abraão. Então, quem está falando não é um anjo. O verso 14, acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? O versículo 17, olha comigo, disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que está para fazer, o que estou para fazer. Então quem está falando aqui não é um anjo, é o Senhor, é um desses 3 homens, é a pessoa do Senhor. Olha ainda verso 22, então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E quando você avança um pouco mais no entendimento, você já vai lá para o capítulo 19, versículo 1, ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma. Então, enquanto Abrão fica com um dos homens, que é o Senhor, os outros 2 homens são 2 anjos. Então, o que eu quero levantar para você é a bênção de Deus chegar na sua casa, é a presença de Deus no seu lar, é Deus retornando à sua casa, para renovar com você a sua aliança, para trazer palavras de bênção, para trazer palavras de esperança, para trazer palavras de vida, para um casal que já estava amortecido e não tinha a mínima possibilidade de gerarem filhos. O Senhor está vindo lá para dizer o seguinte: olha, daqui a 1 ano vai acontecer,
eu falei, eu prometi, e eu sou poderoso para cumprir, porque para Deus, para o Senhor, não há coisa demasiadamente difícil. Talvez a maior necessidade que você e eu temos é da visita do Senhor, é da presença do Senhor na nossa vida, na nossa casa, na nossa tenda, na nossa família. É isso que está acontecendo aqui. E o primeiro retrato que eu encontro aqui de Abraão, então, nesse texto, Abraão, o anfitrião. O anfitrião. Então vamos olhar comigo, por gentileza, a partir do verso 3, porque Abraão, ele demonstra uma solicitude imensa, uma alegria imensa, um prazer imenso, uma pressa extremamente eloquente para receber aqueles 3 homens na sua casa. Ele é um anfitrião e ele tem prazer nisso. Então vamos ver isso, por gentileza. Primeiramente, olha comigo o versículo 3, quando ele diz: rogo-te que não passes do teu servo, fica aqui, fica comigo. Lembra lá dos 2 caminhantes de Emaús, quando disseram para o Senhor: já é tarde, fica conosco. É essa consciência de que o Senhor é tão precioso para nós, e é tão bom quando Ele está na nossa casa, é tão bom quando Ele está dentro da nossa família, é tão bom quando a presença dEle é real na nossa família, na nossa casa, no nosso lar. Segundo, olha comigo, versículo 4, o que Ele propõe? Traga-se um pouco de água. Isso era uma forma de acolhida calorosa, porque se caminhava a pé, por aquelas regiões desertificadas, muita poeira, e o primeiro gesto de que você era um bom anfitrião, era que quando a pessoa chegava, você colocava água para lavar os pés. Olha mais, repousai debaixo dessa árvore. O segundo aspecto da característica de Abraão como hospedeiro e como anfitrião, era não apenas lavar os pés, mas também repousar, descansar. Olha, em terceiro lugar, o que ele vai estabelecer para eles? Refeição beduína. E eu chamo a sua atenção para os versículos 5 a 8, porque tem aqui vários aspectos de que os beduínos são muito generosos nas suas refeições. E Abraão está demonstrando isso aqui. Veja comigo, por favor. Primeiramente, ele vai colocar: traga-me um bocado de pão. E eu chamo a sua atenção para as características desta hospitalidade de Abraão. Primeiro, Abraão serviu imediatamente. Versículo 4: traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. As pessoas estão acabando de chegar, o Senhor e 2 anjos, e ele imediatamente já toma decisões e medidas para acolhê-los com grande fervor, com grande entusiasmo. Segundo, ele faz uma recepção pessoal. Olha comigo o versículo 5: trarei um bocado de pão. Quando você vê trarei um bocado de pão, quando vai pedir para Eva, para Sara fazer o pão, ele pede 3 medidas. 3 medidas, gente, é muito pão. É pão para muita gente. E ele está servindo 3 pessoas. Mas ele é humilde, ele não quer dizer, não vou fazer um banquete, não. Ele usa uma linguagem de humildade. E é um trabalho pessoal. Eu trarei um bocado de pão. Eu trarei. Então ele pessoalmente, lembre que ele é um homem de 99 anos, lembre que ele tem muitos servos na sua casa, lembre que ele poderia simplesmente estar ali conversando com aquelas pessoas e deixando que os seus servos, seus empregados trabalhassem. Não, ele pessoalmente quer fazer isso. Terceiro, ele faz isso de forma rápida. Versículo 6: apressou-se, pois, Abrão para a tenda de Sara. Bom, olha que coisa maravilhosa. Ele entende que a tenda não é dele, é a tenda de Sara. Quando a Bíblia diz que a mulher é a dona do lar, dona da casa, é nesse sentido, já está aqui. Abraão entendia que a tenda, embora ele morasse, embora ele fosse o líder, embora ele fosse o cabeça, embora ele fosse o chefe daquele clã, ele entendia que aquele espaço geográfico era chamado de a tenda de Sara. Bonito isso. Isso é um princípio, e ele faz isso com pressa, ele apressou para a tenda de Sara. Mas mais do que isso, a generosidade dele. Veja comigo
Quais são os expedientes dele? Primeiro, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha. Flor de farinha é a nata da farinha, a farinha melhor, de melhor qualidade. E faze pão amassado. Cabia a mulher fazer o pão. Agora olha o versículo 7. Abrão, por sua vez, correu ao gado. 99 anos, ele não vai ao gado, ele corre ao gado, ele tem pressa. E corre ao gado. Mas para que ele vai lá? Para tomar um novilho tenro e bom. Ele escolhe o bezerro cevado, ele escolhe o melhor, ele escolhe o mais tenro, ele escolhe o que ele tem de melhor. E diz o texto, versículo 7, deu ao criado, que fez o quê? Que se apressou em prepará-lo. Tudo é feito da melhor qualidade, tudo é escolhido com abundância, e tudo é feito com pressa. Agora veja você comigo o versículo de número 8, olha aí. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles, é uma mesa farta, é uma mesa de um beduíno, e mais, diz o texto aí no versículo 8, que ele permanece de pé, como garçom, que está servindo, como garçom, que não é para bater papo, não é para puxar conversa, não é para perguntar, tem a única finalidade de estar ali para servir, para oferecer o melhor, para dar mais conforto aos seus convidados, e ele é o anfitrião, e ele fica ali, pronto e disposto a servir, Abraão, o anfitrião. A grande pergunta é, como você recebe o Senhor na sua casa? O Senhor se sentiria bem na sua casa, como sentia bem, por exemplo, na casa de Marta, Maria e Lázaro? O Senhor tem espaço na nossa família? Nós temos prazer em receber a presença dEle? O que é que nós estamos assistindo dentro da nossa casa? O que é que nós estamos ouvindo dentro da nossa casa? O que é que nós estamos conversando na nossa casa? O que é que nós estamos botando na mesa da nossa casa? Tudo isso traz glória para Deus e dizemos com isso, Senhor, seja bem-vindo na nossa casa, seja bem-vindo na nossa família. Essa é uma lição que Abrão nos ensina, Abrão, o anfitrião. Mas, quero partir para o segundo ponto desse texto, agora Abrão, o marido. Então você vai ver comigo, por gentileza, nos versos 9 a 15, porque no verso 9, há uma pergunta, e aqui depois que eles tomam a refeição, eles vão mostrar a finalidade daquela visita. Essa visita tem 2 finalidades, a primeira delas, uma visita de graça à família de Abraão, segundo, é uma visita de juízo às cidades da planície do Jordão, Sodoma e Gomorra. Vejamos então, olha a pergunta do verso 9, então lhe perguntaram, Sara tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Será que o Senhor e os 2 anjos não sabiam onde Sara estava? Será que eles precisavam dessa informação? Será que eles não tinham esse conhecimento? Claro que a pergunta é retórica. A grande pergunta para um marido é esta, onde está a tua mulher? E onde está a tua mulher, carrega por trás todo esse cenário, como é que ela está? Como é que você tem tratado a ela? Como é que você tem convivido com ela? Como é que tem sido o seu relacionamento com ela? Eu tenho ministrado a você, Abrão, desde que você saiu de Ur dos Caldeus, eu tenho falado com você, eu tenho visitado você, tenho dado promessas a você, eu tenho renovado as minhas alianças com você, eu tenho sempre reafirmado a minha palavra para você, de que eu vou suscitar a partir de você uma grande descendência. A grande pergunta é, onde está a sua mulher em tudo isso, Abrão? Você tem ministrado a sua esposa? A sua esposa é uma mulher mais crente, mais piedosa, mais cheia do Espírito Santo, porque convive com você, porque se relaciona com você. Onde está a tua mulher? Agora, note você que diante desta pergunta que foi retórica, há uma promessa no versículo 9, eu chamo a sua atenção, no versículo 10, melhor dizendo. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara tua mulher dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Então, a pergunta tinha a ver
com exatamente esse sentimento do coração de Sara, que haveria de ouvir mais uma vez e finalmente, pela última vez, esta promessa de que ela daria à luz a um filho. Só um detalhe agora, o tempo foi definido, daqui a 1 ano, nem menos, nem mais. O Deus que promete, agora estabelece os limites do cumprimento da sua promessa, é daqui a 1 ano. Mas vamos ver a realidade agora, versículo 11. Porque esta promessa é feita num contexto de uma realidade complicada. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das regras. Bom, o ponto é o seguinte: a promessa do filho vem em choque, em conflito com a possibilidade desse casal gerar filhos. O corpo de Sara já estava morto para a maternidade. E o corpo de Abraão também já estava amortecido. Esta palavra velho aqui, no versículo 11 e no versículo 12, quando ela pergunta, depois de velha e velho também meu senhor, teria ainda prazer, é a mesma palavra, para você ter uma ideia, dos ossos envelhecidos, ou lá em Josué 9, daquelas vestes rotas, que aquelas pessoas vieram para enganar Josué e fazer uma aliança com ele. A realidade é de impossibilidade de um milagre. É por isso que o próprio Senhor, com os seus 2 anjos, aparecem para dizer, eu vou fazer daqui a 1 ano. Qual foi a reação de Sara? Olha o versículo 12. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer. Este é o riso da incredulidade humana, e este é o riso das impossibilidades humanas. Tem hora que você diz, não tem como, não tem jeito, não tem saída, nós estamos num beco sem saída, nós estamos numa situação sem solução, é um problema conjugal, é um problema de saúde, é um problema financeiro, é um problema de conjuntura política do país, de situação econômica da nação, é o problema da sua empresa, é o problema lá do seu comércio, é o problema lá dos seus empreendimentos. Você olha, não tem mais jeito, agora acabou, agora não tem mais saída, agora não tem mais solução. E então eu quero dizer para você que a sua reação pode ser uma reação puramente humana, olhando para os recursos humanos, das limitações humanas. Mas eu chamo a sua atenção agora para a interpelação do versículo 13. Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda luz, sendo velho? Deus é o Deus que confronta a nossa incredulidade. Deus é o Deus que nos repreende todas as vezes que nós duvidamos de que o seu poder pode fazer o impossível dos homens. E aí vem a declaração gloriosa que está registrada no versículo 14, uma das mais belas declarações da Bíblia, sobre a onipotência de Deus. Olha comigo, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Se Ele criou do nada o universo, você acha que Ele não pode abrir o ventre de uma mulher estéril, e Ele não pode ressuscitar o corpo de uma mulher já morta para a maternidade, para ela ser mãe, e mãe daquele herdeiro das promessas? Porventura a coisa demasiadamente difícil para Deus? Foi isso que Jó entendeu no final da sua vida. Agora eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Foi isso que o anjo Gabriel disse a Maria, lá em Nazaré da Galileia, que para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Foi isso que o apóstolo Paulo escreveu
em Efésios 3:20, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, os seus problemas podem ser maiores do que suas forças, mas os seus problemas são menores do que o poder todo suficiente de Deus. Então, o Senhor, depois de fazer isso, faz um confronto no versículo 15. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Bom, não dá para mentir para Deus, porque aquilo que o riso de Sara não foi para fora, foi para dentro, não foi uma gargalhada, foi um riso interior. Mas o Senhor a viu, e o Senhor a confrontou. Eu quero dizer para você que Deus está olhando para nós, Ele está nos confrontando, e é melhor que você e eu nos curvemos ao seu confronto, e creiamos nas suas promessas. Bom, depois de falar então de Abrão, como anfitrião, Abrão como marido, eu quero pensar agora com você um pouco sobre Abrão como um profeta de Deus. Olha os versículos 16 a 18. Tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra? Você lembra que o profeta Amós chegou a dizer isso? Que o Senhor não faz nada sem antes revelar o que vai fazer aos seus santos profetas. Abraão era um profeta de Deus, e Deus está saindo da casa de Abraão, onde deixou bênçãos e promessas, se encaminhando agora para Sodoma e Gomorra. E Deus está dizendo o seguinte: eu não vou executar juízo sobre aquelas cidades da planície, sem antes revelar isso a Abraão. Eu não tenho segredo com Abraão. Aquilo que eu vou fazer, eu ponho diante dos seus olhos. Eu trago essa informação para ele. Ele é meu profeta, ele é meu mensageiro. E Deus está mostrando aqui que Ele está para cumprir um juízo iminente sobre as cidades malvadas e impiedosas da planície, mas antes disso, Abraão é informado do que Deus está para fazer. Depois disto, vem uma quarta figura de Abraão nesse texto. Primeiro, Abraão, o anfitrião. Segundo, Abraão, o marido. Terceiro, Abraão, o profeta. Mas em quarto lugar, veja comigo agora Abraão, o educador. Você pode olhar comigo, por gentileza, o versículo 19, um dos mais belos textos da Bíblia. Está escrito assim: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Eu chamo a sua atenção para um ponto muito importante aqui. Para cada pessoa que Deus salva, Ele tem um propósito, Ele dá um propósito de vida. Por exemplo, o propósito de Noé foi construir a arca, e salvar a sua família, e recomeçar a povoação da terra. O propósito de Moisés foi ser o libertador do seu povo da escravidão do Egito. O grande propósito na vida de Josué foi introduzir o povo de Deus na terra prometida. O grande propósito de Davi foi estabelecer um reino sólido de Israel. O grande propósito de Deus na vida de Salomão foi a construção do templo de Jerusalém. O grande propósito de Deus na vida de Neemias foi reconstruir os muros de Jerusalém e restabelecer a vida espiritual daquela cidade.
O grande propósito de Deus na vida de João Batista foi preparar o caminho do Senhor para que ele se manifestasse. O grande propósito de Deus na vida de Pedro foi que ele abrisse a porta do evangelho para judeus e gentios. O grande propósito de Deus na vida de Paulo foi que ele levasse este evangelho aos povos, às nações, aos gentios, aos mais longínquos. A pergunta é: qual foi o grande propósito de Deus na vida de Abraão, o pai da nação de Israel e o pai dos crentes? Bom, esse texto está nos dizendo que Deus o escolheu com esse propósito. Mas que propósito? Que propósito? Para que ordene a seus filhos, preste atenção agora, e a sua casa depois dele. Bom, então vamos fazer um pouquinho de conta aqui. Quando Isaac, o filho da promessa, nasceu, Abraão tinha 100 anos. Isaac casou-se com 40 anos. Portanto, quando o seu filho Isaac se casou, Abraão tinha 140 anos. Bom, Isaac orou por Rebeca 20 anos. Ela era estéril. E quando Rebeca concebeu e deu à luz os seus filhos gêmeos, Esaú e Jacó, netos de Abraão, o Isaac tinha 60 anos, portanto, Abraão tinha 160 anos quando os seus netos nasceram. Bom, e Abraão morreu com 175 anos, logo, Abraão só teve 15 anos de vida. A Bíblia diz que ele morreu em ditosa velhice, então ele estava ainda feliz, convivendo. Ele só teve 15 anos para conviver com seus netos. Mas como assim? Como assim que o projeto de Deus na sua vida foi que ele, está escrito aí no versículo 19, ordenasse os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo. Se ele teve tão pouco tempo. E aí você vai entender Abraão e entender esse texto, quando você vai para Hebreus capítulo 11. Que ele viu as promessas e saudou-as de longe. Ele sabendo que ele era o pai dos crentes. É como se ele estivesse olhando lá da sua tenda em Mamre, em Hebron, para os séculos para frente dele, para as gerações para frente dele, para as nações para frente dele, e para todos aqueles que o Senhor comprou com o seu sangue, de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações, e abençoando essas gerações, dizendo o seguinte: eu quero que a minha geração seja santa, eu quero que a minha geração seja comprometida com Deus, eu quero que a minha geração conheça Deus, eu quero que os meus descendentes sejam comprometidos com Deus. Abraão era um educador comprometido com as futuras gerações. A pergunta que eu faço a você hoje é: qual é o compromisso que você tem de educar seus filhos, seus netos e as suas futuras gerações? Você se lembra do rei Ezequias? Um homem de Deus, mas que cometeu um gravíssimo erro nesse particular. Quando ele tinha 39 anos de idade, Deus apareceu para ele e disse para ele colocar em ordem a sua casa, porque certamente ele morreria. E ele clama a Deus, ele chora diante de Deus, e Deus ouve a sua oração, estende-lhe a sua idade para mais 15 anos. E diz a Escritura que 3 anos depois de curado, ele gera um filho, chamado Manassés. E diz a Escritura que então ele morre e seu filho começa a governar com 12 anos de idade, reina 55 anos em Jerusalém. Foi o rei mais perverso, mais cruel, mais sanguinário, mais assassino, mais feiticeiro, mais idólatra da história dos reis de Judá. E diz a Escritura que quando ele foi curado, vieram caravanas da Babilônia para presenteá-lo, para se alegrarem com ele diante do milagre, não só da cura, mas da libertação do Império Assírio. E diz a Bíblia que Ezequias abre os seus tesouros da sua casa e mostrou quão grande era, quão poderoso ele era, quão rico ele era, quão esplendoroso ele era, e não disse uma palavra sequer de
exaltação a Deus, de gratidão a Deus. Diz a Bíblia que aquilo foi mal aos olhos do Senhor, e Deus mandou Isaías à sua casa, para repreendê-lo, e Isaías dá uma palavra dura para o rei Ezequias, dizendo: olha, essa Babilônia que você se envaideceu diante dela, voltará, e tudo aquilo que os reis ajuntaram até hoje, e tudo aquilo que você ajuntar daqui para frente, essa Babilônia vai levar. E tem mais: dos filhos que tu gerares serão levados cativos, serão feitos eunucos, serão castrados. E quando Ezequias escuta isso, em vez dele chorar como chorara 15 anos antes, ou melhor dizendo, como ele chorara depois que foi avisado de que ele morreria, diz a Escritura que depois dessa tragédia de que ele é informado que seus filhos serão cativos, serão castrados, ele responde assim: boa essa palavra, boa essa palavra. Mas acho que você não entendeu, rei Ezequias, eu estou falando que a Babilônia virá e vai tomar esse povo, e vai levar esse povo cativo, os filhos vão ser levados cativos, vão ser feitos eunucos, e você vem me dizer que boa essa palavra? E ele justifica: boa essa palavra que disseste, porque eu morrerei em paz nos meus dias. Sabe o que significa isso? Sabe o que ele está dizendo? Quando isso acontecer, eu não estou mais aqui para contar essa história. Quando isso acontecer, eu não estou mais aqui. Então, depois que eu morrer, desculpem da expressão, que se danem as futuras gerações, eu não estou nem aí. Nós precisamos de pais, de mães comprometidos com a educação de seus filhos, de seus netos, de sua futura descendência. É isso que Abraão fez, e é isso que nós precisamos fazer. Mas eu queria concluir então a exposição desse texto. Primeiro, Abraão como anfitrião. Segundo, Abraão como profeta. Terceiro, Abraão, primeiro, anfitrião. Segundo, marido. Terceiro, profeta. Quarto, Abraão como educador. E quinto lugar, Abraão como intercessor. É exatamente isso que você vai ver comigo a partir dos versos 20 a 33. E quando chega o verso 20, disse mais o Senhor. Agora o Senhor vai revelar a Abraão o segundo motivo da sua visita à sua casa. A primeira foi uma visita de bênção para a família de Abraão. A segunda razão da visita à casa de Abraão, porque ele era um profeta de Deus, era avisar a ele de que haveria um juízo sobre as cidades da planície. Então escuta o verso 20. Disse mais o Senhor: com efeito o clamor da cidade de Sodoma, ou o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado muito, muito. Então a primeira coisa que você nota aqui, o agravamento do pecado, e aquelas cidades já tinham sido abençoadas por Abraão, que libertou o seu povo, e tirou os espólios de guerra das mãos daqueles reis do norte, e eles poderiam ter reconhecido a boa mão de Deus e se arrependido, mas o contrário, depois da libertação, eles continuaram pecando e agravando ainda mais o pecado. Era uma cidade promíscua, era uma cidade onde a relação sexual das pessoas era contrária à natureza, era uma cidade violenta, e esta violência da cidade, as pessoas que eram violentadas nessa cidade, esse clamor subiu até Deus. Deus se importa com a cidade, e Deus vê os pecados da cidade. Mas em segundo lugar, você nota que antes de Deus aplicar o juízo, Deus investiga primeiro. Deus nunca aplica um juízo sem um diagnóstico primeiro. Então veja comigo o verso 21. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. É claro que essa é uma linguagem humana, antropomórfica, para descrever esta cena para nós, que Deus não aplica o juízo sem antes investigar. Deus é justo. Deus não inocenta o culpado, e Deus não culpa o inocente. Bom, agora então vem o intercessor, permanecendo na presença do Senhor. Olha o verso 22. Então partiram dali aqueles homens,
foram para Sodoma, eram 3 homens, um era o Senhor e 2 anjos. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Então preste bem atenção agora. São 3 homens, um é o Senhor, 2 são anjos. Os 3 estão saindo juntos da casa do Abraão. Abraão, como um bom anfitrião, não só dá a eles um banquete, mas também os conduz na estrada para onde estão indo. E se você conhece a geografia de Israel, sabe que se você está lá nas alturas de Mamre, a região de Hebron, você caminhando um pouco, de lá de cima você tem uma vista abrangente da planície do Jordão, onde estava a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas Abraão fica com o Senhor, uma das pessoas desses 3 homens é o Senhor, e ele permanece na presença do Senhor, conforme o registro do verso 22, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E para que permaneceu? Para interceder, para se colocar na brecha. Abraão tem compromisso com Deus, tem amor aos homens, é o intercessor. E a outra coisa, em quarto lugar, que eu chamo a sua atenção, que ele apela para o caráter justo de Deus. Chama a sua atenção para o verso 23, olha aí. E aproximando-se ele disse, destruirás o justo com o ímpio. Olha o verso 25, porque é lapidar o verso 25. Longe de ti, Abraão faz uma apologia do caráter justo de Deus. Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juízo de toda a terra. Essa é uma forma de você interceder, é de você relembrar, é você trazer à tona na sua oração quem é Deus. Deus tem compromisso com Ele mesmo, Deus tem aliança com Ele mesmo, Deus tem compromisso com o seu caráter, Deus tem compromisso com os seus atributos, e Abraão está recordando a Deus quem Deus é. O Senhor não vai destruir o ímpio com o justo, porque tu és justo, e sendo tu justo, tu não hás de destruir o piedoso com o ímpio, o impuro com o puro. Quinto lugar, Abraão, na sua intercessão, ele insiste com Deus. Nos versos 24 a 32, tem 6 pedidos de Abraão, 6. Se tiver 50, se tiver 45, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, Deus diz, a todos os pedidos Deus disse sim. Não, se tiver 50 eu não destruo, 45 eu não destruo, 40 eu não destruo, 30 eu não destruo, 20 eu não destruo, 10 eu não destruo. Por que parou nos 10? Porque 10 era mais do que um número simbólico, 10 era o menor número de um grupo, de uma comunidade. E eu estou falando de uma cidade. Abaixo de 10, agora a salvação tem que ser individual, não como coletividade mais. Então Abraão, ele luta com Deus, ele persevera na oração, ele insiste com Deus na oração. Tem muita gente que pensa que Deus não precisa, falou uma vez, não precisa falar mais, porque Deus não é surdo, Deus não precisa ficar escutando. A Bíblia nos orienta e nos ensina a insistir. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate abrir-se-lhe-á. A Bíblia nos ensina a insistir com Deus, a perseverar na oração. E é isso que Abraão está fazendo. Mas eu quero, em penúltimo lugar, dizer, em sexto ponto, que Abraão demonstra ousadia e também humildade, porque oração tempera essas duas coisas, ousadia e humildade. Veja comigo o verso 27. Disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Preste atenção que Abraão não determina nada para Deus, Abraão não exige nada de Deus, Abraão não decreta nada para Deus,
Abraão não tem qualquer petulância no seu ministério intercessório. Ele pede, ele suplica, ele é ousado, mas ele sabe quem é, e sabe quem o Senhor é. Eu ouso falar, mas eu sou pó e cinza. Humildade não anula ousadia, e ousadia não dispensa humildade. E eu quero terminar, porque o intercessor finalmente é alguém que se rende ao propósito soberano de Deus. Olha comigo o versículo 33. Tendo cessado de falar a Abraão, veja você que quem cessa de falar não é Abraão, quem cessa de falar é Deus. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor. E Abraão voltou para o seu lugar. Deus é soberano. E Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Oração não é para determinar nada para Deus, porque quem decide é Ele, quem faz é Ele. Da forma dEle, no tempo dEle, para a glória dEle. Então, nesse momento, depois que Abraão chega ao número mínimo de um grupo, de uma comunidade, Deus cessa de falar com ele. Ele não insiste mais com Deus. Submete-se à vontade soberana de Deus e retorna para sua casa. Que Deus nos ajude a imitar este homem que é o pai dos crentes. Abraão, o anfitrião. Abraão, o marido. Abraão, o profeta. Abraão, o educador. Abraão, o intercessor. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a seguir as mesmas pegadas do nosso pai da fé. Deus abençoe você. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.